Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A gente vai iniciar, então, a nossa aula de abertura. Desejar uma boa noite mais uma vez para cada um de vocês. Nós estamos aí na nossa turma 2, uma turma que já está começando. E aí a gente já vai conversar um pouquinho, né, sobre como é que vai funcionar a nossa pós, né? E aí eu já deixo, né, de antemão, aqueles que quiserem abrir a webcam, podem ficar à vontade, né, até dar uma sensação de mais proximidade, né, mas não é obrigatório, mas é aqueles que quiserem, né, fiquem à vontade, que isso dá uma proximidade maior na nossa conversa. Bom, meus queridos, meu nome é Rusley, eu estou como coordenador pedagógico aqui da nossa pós, né? Só para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu sou bacharel em Direito, tenho algumas especializações aí no ramo de Direito Penal e Processo Penal, uma delas, outras em Ciência Criminal, outra em Ciência Penal, sou mestre com ênfase em Psicologia da Moralidade e Cultura Policial, e atualmente sou professor universitário em 2 faculdades aqui no estado do Espírito Santo, e estou aqui na coordenação pedagógica da nossa pós. Nós vamos, as pessoas não gostam muito, mas é uma disciplina que a gente vai debater questões muito legais aí com vocês. E aí, essa aula de hoje, meus queridos, além de contar com a presença da professora Marina, que vai dar uma aula para vocês introdutória, para vocês entenderem um pouquinho como é que é a nossa missão aqui na pós-graduação, a nossa pós-graduação e a nossa aula de hoje vai ser para que justamente vocês tenham essa primeira vivência aqui com o nosso sistema, né? Muitas pessoas ainda não conhecem o Zoom, né? Não sabem como o Zoom funciona. Nós vamos ter sempre, em todas as aulas, hoje nós não temos, para deixar vocês bem à vontade para errar, para não consigo fazer isso, para a gente ir se adaptando, mas em todas as aulas, a partir do dia 5, né, nós teremos um suporte técnico disponível para vocês, para que vocês possam também, aqueles que eventualmente tiverem alguma dificuldade, possam suprir essas dificuldades, né, de acessar o Zoom, às vezes não ouve o que está falando, né, porque precisa conectar, né, no portal, e aí a gente vai se adaptando, né, vocês já têm o meu contato lá no grupo de vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem, para tirar dúvidas, tem a Natália também, que vocês já devem ter contato, que é o nosso apoio também, então vocês podem ficar à vontade para conversar com ela. E aí, nesse primeiro momento, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho como vai funcionar, depois nós vamos iniciar, né, vai ter a aula introdutória com a professora Marina, e posteriormente nós fazemos o encerramento com uma pequena discussão acerca da temática, algumas explicações e eventuais dúvidas que vocês possam vir a ter. Bom, como vocês sabem, as nossas aulas serão nas terças e nas quintas-feiras, da 19 às 22 horas. Como nós estamos divulgando, e é uma questão que nós temos com bastante apreço e bastante compromisso, a nossa carga horária do nosso curso é de 456 horas aula. E aí, diferentemente do que acontece em algumas pós-graduações, que a gente já fez, conhece, né? Muitas vezes a gente fala 456 horas e fica algo, mas efetivamente serão quantas? Aqui na nossa pós-graduação são 456 horas e efetivamente são quantas horas? 456 horas. Os nossos professores, eles darão as 456 horas, né? Não é uma pós que vocês terão aí aquelas que a gente chama de destinado à pesquisa, mais 100 horas. Não. Então, geralmente, se tem 200 e poucas horas de aula, mais 100 horas destinadas à pesquisa. Aqui, a nossa pesquisa está além das 456 horas.
tá? Então, o nosso curso ele tem 456 horas efetivas. Vocês terão 456 horas com o professor, tá? O professor dando as disciplinas para vocês, né? Passando aí o material para vocês. E aí, já para vocês entenderem, vocês receberão todas as informações, tá, lá no grupo, e também vocês terão acesso ao portal do aluno na instituição, que é o SESV. Vocês vão ter acesso a um portal que nós chamamos de portal AVA, né, que é um portal que vocês terão para acessar tanto as aulas gravadas ficarão no portal AVA, também como para acessar os materiais que serão disponibilizados pelos professores. A gente sempre vai avisar naquele grupo que nós temos no WhatsApp, né, que somente os administradores podem enviar mensagens, geralmente vai ser eu que vou enviar as mensagens, e lá a gente vai enviar, olha, aula disponível, com um linkzinho você vai clicar e vai entrar no seu portal AVA, mas você pode entrar direto no portal AVA. A gente vai enviar para vocês semana que vem o login, o acesso, o passo a passo para vocês entrarem no portal AVA, tudo bem detalhado. E aí, eventualmente, se tiverem alguma dúvida, vocês poderão perguntar para mim, perguntar para a Natália ou perguntar para o nosso suporte técnico, que também será disponibilizado o contato para vocês. Como a gente está falando, o nosso objetivo aqui é que a gente crie justamente essa ideia de pesquisa, né? Principalmente dentro dessa temática, vocês sabem muito bem disso, né? Quando a gente fala de armas, munições e balística no Brasil, a gente está falando muita coisa baseado em senso comum, né? As pessoas falam muita coisa sobre arma, falam muita coisa, né? Quantos especialistas que cada um aí vê lá na televisão, aparece lá, especialista nisso, especialista naquilo, e quando você vai ver, o cara está falando meio que algo que destoa um pouco da ciência. Então, nosso objetivo aqui é produzir ciência, né? Esse é o nosso objetivo principal. Vocês sairão daqui com, de fato, a bagagem necessária para um pensamento crítico. Essa é a nossa ideia principal, que vocês saiam daqui com um pensamento crítico dentro da temática que nós estamos propondo, que é a de armas, munições e balísticas, né? Então, as 456 horas que vocês terão serão de fato para que vocês construam esse pensamento crítico. Bom, tendo dito isso, vocês terão alguns módulos de formação, né? Esses módulos, não necessariamente, eles são módulos que, vamos ser esse primeiro, depois... Claro, né, quando a gente vai estudar, né, vocês já vão começar nesse módulo, que é um módulo que nós chamamos de módulo de explosivos e instrumentos, e depois o módulo de balística, vocês já vão estar vivenciando, né, este processo de conhecimento, mas depois vocês vão ter matérias também um pouco mais teóricas, né? Então, as matérias que vocês terão são História das Armas, vocês vão receber tudo isso, tá, gente? Só estou falando aqui com vocês só para vocês terem um pouquinho de conhecimento. História das Armas, Classificação das Armas de Fogo, Armas e Tecnologia, vocês terão Ética e Direitos Humanos na relação com armas, Direito Penal e Processo Penal aplicado a armas e munições, o Estatuto do Desarmamento e Legislações de Armas, Legítima Defesa Aplicada. Então, o objetivo, por exemplo, dessa matéria de legítima defesa é compreender como, de forma técnica, utilizar a arma de fogo e se defender juridicamente a partir do seu uso, né? Vocês já terão também a matéria de cognição e combate com o professor Calaça. Posteriormente, vocês terão aula de história da violência, violência e armas de fogo. Essas matérias vocês terão mais para o finalzinho do curso, tá? Agora, no início do curso, vocês já terão noções sobre explosivos aplicados a armas de fogo. Depois vocês terão a matéria com a professora Marina, que é hoje a nossa anfitriã, né? Sobre metodologia e produção acadêmica, e isso é importantíssimo para que vocês já, desde o início, já entendam como é que é importante essa produção de conhecimento. Depois vocês terão balística interna, balística externa, balística forense, calibres e munições, e aí vai dando continuidade com planejamento e prevenção defensiva, gerenciamento de crise e análise de risco, recursos pessoais de defesa de área.
Depois retornamos ao tiro de precisão, com balística aplicada ao tiro de precisão, sistema das armas, equipamentos e acessórios, zeragem das armas, aspectos operacionais e uso seletivo da força, mentalidade de combate, atendimento pré-hospitalar tático, inclusive essa matéria de atendimento pré-hospitalar tático, ela é dada, balística terminal também é dada por ele, pelo Doc Manilha, né, que é a referência nacional, né, em APH, né? Então, Doc Manilha é um dos nossos professores. Sobrevivência urbana, alta defesa contra o crime e a violência, e aí é com Humberto Weldlin, que é também uma referência nacional, né? Inclusive o livro dele é com esse tema, e ele é um professor nosso. Combate em ambiente confinado e defesa armada veicular. Né? Vocês vão receber todas essas informações, inclusive, assim que acabar aqui a nossa aula, vocês já vão receber o calendário, tá? Do mês de maio, tá? De maio e junho, tá? Vocês já vão receber o calendário, de abril e maio. Vocês já vão receber o calendário certinho, qual aula que vai ter aquele dia, para que vocês já se sintam ambientados, né, no nosso processo. E aí, eu já queria adiantar para vocês também, em relação à questão do processo aqui de avaliação, como é que vai funcionar o nosso processo de avaliação. Bom, as nossas aulas, elas são aulas telepresenciais. O que são aulas telepresenciais? São aulas que, de fato, elas são ao vivo, elas são online, mas é preciso que exista a participação de vocês, porque vocês irão poder interagir com o professor, né? Esse é o nosso objetivo. Por que a gente não quis fazer simplesmente uma pós-graduação com aulas gravadas? Porque as aulas gravadas, elas impedem de fazer essa aproximação com o professor, né? De fazer esse debate com o professor. Então, a gente vai oportunizar isso através dessas aulas online, né? Então, elas são ao vivo e online, você consegue conversar com o professor, consegue dialogar com o professor. Para vocês terem ideia, a turma 1 tem dia que a aula acaba 11 horas, 11h30 da noite, mas não é por suga, não. É porque o debate, os alunos ficam e o professor fica à disposição e esse debate vai acontecendo naturalmente, né? Com o professor Aldemar, por exemplo, os nossos alunos na matéria de armas e tecnologia ficaram bastante tempo aí com o professor fora do horário, além do horário, para essa discussão, né? Para esse aprendizado. Então, é importantíssimo que vocês participem da aula online. Professor, não tive o tempo, a gente sabe que alguns de vocês têm escala, alguns de vocês têm compromisso, a gente sabe disso, né? E aí não deu para participar, né? Tudo bem, vocês terão acesso à aula gravada, né? Então, tudo aquilo que foi feito durante a aula, vocês terão acesso a essa aula gravada, ok? Lá no portal do aluno, vocês vão entrar lá e vocês vão ver a aula, vão ver a data, né? O professor e a matéria, vocês vão clicar lá e vão poder assistir no sistema do YouTube fechado, né? É fechado, não é qualquer um que consegue acessar. Por isso que vocês vão ter que sempre entrar no portal AVA. Do portal AVA, vocês serão direcionados ao streaming para para assistir a aula que foi gravada pelo professor. Essa aula, em regra, ela fica disponível até 7 dias após o término do módulo, tá? Então, por exemplo, a gente tem um módulo de balística. O módulo de balística, ele inclui várias disciplinas. Tem a balística geral, a balística forense, calibres e munições. Então, ao final desses 3 módulos, dessas 3 disciplinas dentro desse módulo, vocês teriam mais 7 dias. Nesse primeiro momento, nós não estamos retirando a matéria do sistema, tá? Então, a gente está deixando a matéria lá para que vocês possam assistir quando for oportuno. Mas, o que acontece e o que nós temos orientado os nossos alunos? Olha, as aulas, elas acontecem toda terça e quinta. Então, se você perdeu a aula de terça, online, ao vivo, e vai assistir a aula de quinta, é interessante que antes de você assistir essa aula de quinta, você veja a aula de terça-feira, porque ela é complementar,
né? Então, não dá para você vai ficar meio perdido se você não tiver esse controle. A gente sabe que é uma atividade que você vai ter que dedicar um pouquinho de tempo, mas é uma consequência aí desse processo de aprendizagem e para que vocês consigam aprender aí e absorver o conteúdo da forma melhor possível, né? Então, a princípio, em regra, ela fica disponível até 7 dias após o término do módulo, não é 7 dias após a aula não, tá, gente? É 7 dias após o módulo completo, né? Então, tem aula aí que poderia ficar nessa regra um mês, né? Tem matéria que a gente vai ficar 1 mês e meio discutindo ela, porque é uma carga horária de 60 horas, né? Então, a gente tem essa regrinha. Por enquanto, nós não estamos cumprindo, mas é preciso que a gente reforce essa ideia, galera. O importante é vocês participarem da aula online, tá? O importante é porque vocês vão ter essa interação com o professor. A questão da avaliação. Nós temos 3 tipos de avaliação, tá? 3 tipos de avaliação que vocês serão submetidos e vocês poderão escolher qual tipo deles mais se encaixa à realidade de vocês. Nós temos o que nós chamamos de atividade avaliativa de disciplina. O que é essa atividade avaliativa de disciplina, professor? Olha só, a cada disciplina que vocês tiverem, então vamos pegar a primeira disciplina que vocês terão, noções sobre explosivos aplicados às armas de fogo com o professor Ilan Carlaça. Bom, vocês terão lá 9 horas aulas, então serão 3 encontros, né? Cada encontro em 3 horas, 3 encontros. No final dessa matéria, o professor Ilan Carlaça vai disponibilizar para vocês uma atividade, né? Seja ela uma atividade de produção de texto, seja uma atividade de resposta a questões subjetivas, seja atividade de questões objetivas, né? Então, você vai ter lá uma atividade para ser desenvolvida dentro de um prazo. Geralmente, esse prazo é de 1 mês a partir do término da disciplina, tá? Mas são questões bem simples. Geralmente, se for um texto é de 1 a 2 páginas, não passa disso, né? Se for uma avaliação de questões objetivas e subjetivas, geralmente não passam de 10 questões, tá? Então, uma questão bem tranquila para vocês terão aí 1 mês para produzir. Essa é uma avaliação. Se você optar por essa atividade avaliativa, você terá que fazer essa atividade avaliativa de todas as disciplinas até o final do curso, e aí não será necessário a produção de TCC. Não será necessária a produção do TCC. Pois bem, professor, quais são as outras opções? A outra opção é você produzir o TCC. Então, no final do curso, você vai ter aí, inclusive a professora Marina estará com a gente também nesse processo, vocês terão aí a autonomia e as orientações para produzir um artigo científico, tá? Individual. Então, você vai produzir um artigo científico no final da pós, né? Com as orientações, vai ser submetido a uma banca no final, né? E vai ter um professor orientador, tudo aquilo que é feito num TCC, tá? Então, você tem um professor orientador, vai ter um tema, dentro dessa temática que vocês já irão assistir, irão estudar, irão compreender na nossa pós, e aí terão um professor orientador e terão a banca para submeter a apresentação. Esse é o TCC. Se fizer o TCC, não é necessário que se faça a atividade avaliativa, tá? Ou atividade avaliativa ou o TCC, tá? Ou atividade avaliativa ou o TCC. Vocês podem optar para qualquer um dos dois, tá? A atividade avaliativa ou o TCC. Atividade avaliativa, todas as disciplinas terá que produzir aí uma atividade. TCC apenas no final do curso, ok? Bom, e aí nós temos uma terceira produção, que é a que a gente tem, vamos dizer assim, um carinho maior, que é o projeto compêndio. O projeto compêndio. Na aula da professora Marina, a posteriori, que vocês terão, não hoje, né, mas na matéria que vocês terão, ela vai explicar um pouquinho mais para vocês, mas o que é o projeto compêndio?
O projeto Compêndio, nós estamos... eu vou mandar o edital para vocês também, tá? Para que vocês vejam lá os eixos. Existem alguns eixos, são 10 eixos, né, de pesquisa, e você vai fazer uma pesquisa aí com mais de um aluno, tá? Mais de um aluno você vai fazer essa pesquisa. E essa pesquisa que vocês farão vai produzir um material, né? Vai produzir um material. Esse material é o material que nós chamamos de compêndio. Por exemplo, nós teremos 10 eixos: história das armas, armas de fogo e tecnologia, legislação aplicada às armas, história da violência e armas, explosivos e instrumentos de menor potencial ofensivo, balística, gerenciamento de crise e planejamento, tiro de precisão, mentalidade de combate e seus aspectos, atendimento pré-hospitalar tático e defesa, combate e sobrevivência. São 10 eixos, né? E aí cada eixo vai ter pelo menos aí 3 alunos com um professor responsável, e estes alunos deverão produzir um texto, né, a partir dessa temática, né? Então não é individual, né? E vai ser uma produção que vai virar um livro, que esse livro vai ser encaminhado para todas as secretarias de Estado da Segurança Pública e também para algumas secretarias municipais e algumas empresas privadas relacionadas à segurança pública, né? Então, esse projeto Compêndio é o nosso, vamos dizer assim, o nosso menino dos olhos, né? Que é o que a gente espera que todos vocês façam, né? Que vocês se incluam nesse projeto Compêndio. E aí, se você entrar no projeto Compêndio, você também estará dispensado de fazer a atividade avaliativa daquela matéria. Vamos supor que você optou pela atividade avaliativa. Então, aquele eixo temático tem 3, 4 matérias. Aquelas matérias você não vai precisar fazer atividade avaliativa e também vai estar dispensado do TCC, tá? Quem faz o projeto Compêndio está dispensado do TCC, tá? Quem faz o projeto Compêndio também está dispensado do TCC, né? Então, é um livro que nós vamos produzir e encaminharemos aí para as secretarias de Estado e também algumas secretarias municipais, além de alguns institutos de ensino, alguns grupos de trabalho e algumas empresas que lidam diretamente com armas, munições e balísticas, para que eles tenham um conhecimento de fato daquilo que é armas, munições e balísticas, não de senso comum, mas a partir de um conhecimento científico, tá? Então, esses 3 serão os 3 modos de avaliação que vocês poderão escolher, tá? Cada um vai poder optar por fazer. Temos alunos, por exemplo, da turma 1, que vão fazer o TCC, mas também estão fazendo o projeto Compêndio e também estão fazendo atividade avaliativa. A gente tem aluno fazendo os 3, para vocês terem ideia, né? De tanto carinho e de tanta preocupação realmente de produzir um conhecimento científico adequado, né? Então, vocês poderão ficar completamente à vontade para escolher entre os 3 ou fazer os 3. Também não há problema nenhum, nós estaremos aqui para auxiliá-los nesse processo, porque o nosso objetivo é, repito, que vocês possuam conhecimento, tá? A nossa pós foi um compromisso que nós fizemos, né, junto com o Rodrigo, que é o coordenador geral, junto da instituição SESV, junto dos nossos professores. O nosso compromisso não era em entregar para vocês simplesmente um diploma, um certificado de pós-graduação lato sensu. O nosso compromisso é de que vocês, operadores de segurança, operadores de armas, tenham o conhecimento de fato, tá? Consigam de fato absorver o conteúdo, consigam de fato aplicar o conteúdo e consigam de fato difundir esse conteúdo. Esse é o nosso objetivo principal, a difusão de conhecimento, tá? Então, essas serão as nossas avaliações, repito, podem ficar tranquilos, essa aula também vai ficar gravada lá no portal para que você possa ver novamente, caso tenha alguma dúvida, mas nós também iremos postar lá para vocês todas as
informações que nós estamos falando aqui, beleza? Podem ficar despreocupados quanto a isso. E aí, as nossas aulas, como eu disse para vocês, vão começar no dia 5 de abril, né? Com a matéria de noções sobre explosivos aplicado às armas de fogo, com o professor Ilan Calassa. Serão 3 aulas, no dia 5, no dia 7 e no dia 12. E, posteriormente, nós teremos aí a nossa professora Marina, que estará com metodologia e produção acadêmica nos dias 14, 19, 26, 28, 3 de maio e 5 de maio, e depois ela vai para a lua de mel, né? Depois Marina vai para a lua de mel dela. E depois a gente volta com a aula de violência e armas de fogo, com o professor doutor Rafael Simões, e assim vai dando continuidade. Depois a gente entra em balística, que são 60 horas de balística, então não vou ficar aqui falando as datas, que é só uma sequência mesmo. Depois a gente tem balística, que vai ser com o Paulo Bedran, com o Luiz Gaspar, com o Doc Manilha, com o Barros e com o Charles, né? E é isso, a gente vai até setembro, né? A gente vai até setembro aí, encerramos em setembro esse conjunto de matérias, e aí a gente dá continuidade. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, com a vinda de vocês e com o aceite de vocês da nossa proposta de pós-graduação. A gente tem se aperfeiçoado, né, os nossos professores, vocês viram, né, tenho certeza, são professores que trabalham na área, que têm produção na área, que possuem conhecimento na área, e é justamente por conta disso que a gente de fato, a pós-graduação de armas, munições e balística, a única do país, e dentro dessa vertente também a mais completa, né? Porque a gente tem um compromisso em ensinar, tá? O nosso compromisso é em ensinar cada um de vocês, e podem ficar, reforço, completamente livres para nos procurar, para buscar informações, para, de alguma forma, interagir. A gente está aqui para ajudar nesse processo de vocês de busca do conhecimento. Beleza? Bom, então, após a nossa aula da professora Marina, a gente retoma, se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente faz um apanhado geral e aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Bom, então eu gostaria de convidar a nossa professora Marina, que vai estar com vocês em metodologia e produção acadêmica, ela que vai nos auxiliar também na produção do compêndio, nas análises dos TCCs e dos artigos, que é a nossa, como eu posso dizer, Marina, ela entrou no grupo justamente para abrilhantar, né, o nosso grupo. Ela chegou justamente demonstrando e mostrando para que veio, e eu tenho muito orgulho, tá, professora Marina, de contar com a senhora, tá, aqui com a gente. E aí, antes de passar a palavra para a senhora, eu acho que o Gaspar entrou. Deixa eu ver se o Gaspar entrou mesmo, que aí eu deixo ele dar uma palavrinha antes de eu passar a palavra para você. Deixa eu ver se... Gaspar, você está aí, Gaspar? Bom, acho que ele entrou só por vídeo. Daqui a pouco, qualquer coisa, eu chamo ele. Marina, meu bem, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite, pela sua dedicação, né, pela profissional que você é, tá? Então, assim, de coração mesmo, meu muito obrigado. E agora eu vou deixar você se apresentar e conduzir a aula do seu jeito, da sua forma, como achar melhor para os nossos alunos aqui nessa aula de abertura da turma 2 da nossa pós-graduação em armas, munições e balística. Muito obrigado, Marina. Boa noite para você. Seja mais uma vez bem-vinda, meu bem. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos.
Eu estou assim tão feliz de estar aqui. É uma grande honra e um grande prazer poder participar desse corpo docente incrível. Quero agradecer imensamente ao Rodrigo, né, pelo convite, pela oportunidade, Rusley, que, né, pelo seu suporte, pela sua atenção, pelas palavras. Muito obrigada pelo carinho e pelas palavras. Espero é, estar à altura, né, apresentar um bom trabalho, como o Rusley falou. O nosso objetivo aqui é trazer o máximo de conteúdo, um conteúdo riquíssimo. É uma pós-graduação super extensa, uma pós-graduação cheia de conteúdo rico, com um corpo docente único. Então, boa noite, obrigado a vocês também, aos queridos alunos. Vou estar à disposição de vocês durante, né, este período que o Rusley falou, acompanhando vocês e apresentando a disciplina de metodologia e produção acadêmica. Para quem não me conhece, né, eu acredito que eu sou de Minas Gerais, tá, gente? Vocês estão compartilhando, vocês estão vendo a minha tela aí, meus slides, me confirmem, por favor, aqui no chat, ou podem também, eu estou achando os alunos um pouco tímidos, estão todos com a tela fechada, se quiserem aparecer. É Solid o seu nome? Eu estou conseguindo só te ver. Pode abrir o áudio. Solid, eu acho. Na verdade é Felipe, é que tá com o meu nick do e-mail, vou mudar depois. É Felipe? Boa noite, Isso. Felipe. Ou Kenji, Você né? está Kenji é meu nome conseguindo ver também. aí? Tô vendo Ah, sim. sim. Você está conseguindo ver a nossa tela? Então tá ótimo. Então Tô. vamos seguir. Então, pessoal, uma breve apresentação. Meu nome é Marina Polcaro, eu sou graduada em Direito, sou advogada. Hoje eu atuo como tabeliã, sou concursada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 13 anos. Sou pós-graduada em Direito Notarial e Registral, Direito Penal e Processo Penal, Direito Público, e sou também instrutora de armamento e tiro. Acredito que esse foi um dos motivos também que me encantei por essa pós-graduação e estou muito orgulhosa de fazer parte, né, do corpo docente. E também eu escrevi vários artigos, ganhei o primeiro lugar no concurso de monografia, um concurso federal. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque o meu grande objetivo com essa disciplina é realmente desmistificar que a metodologia científica é uma matéria muito teórica, uma matéria muito cansativa, uma matéria com um conteúdo até inalcançável. E, inclusive, também, né, desmistificar também a ideia de que o português, né, é uma disciplina cheia de regras. Eu quero dar um novo ar a essas duas disciplinas. Quero chegar ao final do nosso curso, cheia de alunos escritores. Vou apresentar a vocês um material prático, mudar a cara de que toda essa disciplina de português e metodologia científica é um caminho muito turbulento. Então, eu quero mesmo mostrar um caminho novo, um caminho leve. Eu até coloquei essa imagem atrás de um entardecer para dar esse tom de leveza, esse tom de beleza para a escrita. Então, o meu grande objetivo, como eu coloquei para vocês, é essa quebra de paradigma, desmistificar a escrita, uma nova visão do pensamento e um oferecimento de ferramentas práticas e efetivas para a elaboração textual. Então, eu vou tentar, do início ao fim, apresentar e desenvolver em vocês uma nova vontade
de percorrer o caminho do conhecimento de uma forma diferente. Eu quero apresentar para vocês, antes de iniciar todo o conteúdo que eu quero falar, um vídeo do psicólogo canadense Jordan Peterson. Eu não sei se vocês conhecem, ele é autor desse best-seller aqui, 12 Regras para a Vida. Apesar, né, do texto, do título da obra, remeter a uma possível autoajuda, assim, né, inicialmente, a princípio, poderia se entender que seria isso, mas muito pelo contrário. Este é um livro riquíssimo, com um conteúdo muito, muito recheado de informações sobre todos os aspectos, inclusive da comunicação e da nova forma de pensar. Então, eu vou tocar o vídeo aqui, que eu acho que é uma ótima introdução para a nossa disciplina. Because there's no difference between that and thinking. And one of the things that just blows me away about universities is that no one ever tells students why they should write something. It's like, well, you have to do this assignment. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no, you need to learn to think, because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. So that's why you learn to write. It's like, I can't believe that people aren't just told that. It's like, it's the most powerful weapon you could possibly provide someone with. And I mean, I know lots of people who've been staggeringly successful and watched them throughout my life. I mean, those people, you don't want to have an argument with them. They'll just slash you into pieces. And not in a malevolent way. It's like, if you're going to make your point and they're going to make their point, you better have your points organized, because otherwise you're going to look like and be an absolute idiot. You are not going to get anywhere. And if you can formulate your arguments coherently and make a presentation, if you can speak to people, if you can lay out a proposal, God, people give you money, they give you opportunities, you have influence. That's what you're at university for. So that's what you do. Então, gente, o vídeo estava com um pouquinho de delay aí, mas eu acho que, né, com a legenda deu para entender direitinho o que ele quis dizer. Ele tem essa postura, né, mais incisiva, todas as aulas dele, entrevistas, inclusive o livro que ele produz. O Rusley está falando que o vídeo está no grupo de WhatsApp também, tá, pessoal? Então, depois, se vocês quiserem assistir novamente, porque vale muito a pena, é exatamente isso. Nós estamos acostumados com uma disciplina de metodologia científica, desde a escola, de que a gente precisa simplesmente aprender a escrever, que a gente precisa simplesmente conhecer a língua portuguesa. Então, na verdade, o grande objetivo de todos é que possamos pensar. Podemos, assim, sentir quando eu falo isso, como se eu tivesse, como se soasse como uma crítica. Ah, mas será que eu não sei pensar? Não, não é isso. O meu objetivo é virar uma chave para que vocês percebam que muitas vezes a nossa grande dificuldade na comunicação, seja verbalmente, seja por meio da escrita, é porque o nosso pensamento não está realmente organizado, tá? E isso se deve a vários motivos. Um dos motivos é a nossa atualidade, assim, um dos nossos grandes problemas, que inclusive eu vou abordar de forma bem aprofundada no nosso curso, é de que hoje a comunicação moderna, ela reduziu enormemente o sentido das palavras. Então, o que seria palavra? A palavra no grego é logos, que seria a junção de pensamento, razão
mais palavra. Esses 3 sentidos, eles estão indissociáveis, ou seja, a gente somente vai conseguir elaborar uma boa escrita por meio das palavras, de forma coerente, de forma a atingir o nosso objetivo efetivo de comunicação, a partir do momento que a gente conseguir elaborar as palavras no nosso pensamento. Então, o primeiro caminho para escrever bem é pensar bem, tá? Então, o que seria e o nosso pensamento, ele é formado pelas palavras, tá? As palavras, a gente pode considerá-la o conceito, né? Que toda palavra ela é simbólica, ou seja, o significado das palavras, eles foram criados por meio da nossa da vontade, né? Então, por exemplo, eu falo que a cadeira se chama cadeira, por que a cadeira se chama cadeira? O copo se chama copo, por quê? Não existe, assim, um sentido lógico de que aquele conceito é isso. Não, aquele conceito foi criado e aquele conceito é compartilhado por todos, né? Então, isso seria o sentido da simbologia das palavras. E o que hoje vem acontecendo na comunicação moderna, né? O uso aí das redes sociais, o que está acontecendo é que as palavras, elas estão perdendo a sua simbologia. E com a perda da simbologia, os nossos pensamentos estão confusos. E aí a gente começa a sentir dificuldade na nossa comunicação. A gente sente dificuldade em ser compreendido, seja por meio das palavras, ou a gente sente muita dificuldade em escrever, em colocar no papel o que é a nossa ideia. Vocês já devem ter parado em alguma situação assim, eu não consigo colocar no papel o que eu queria colocar. Eu estou pensando aqui sobre isso, mas eu não consigo formular as palavras corretas e colocá-la no papel. Essa pode ser uma dificuldade, que é uma dificuldade muito comum. E exatamente o cerne do problema está no pensamento desordenado. Então, o nosso caminho a ser percorrido aqui dentro da nossa disciplina é fazer com que o aluno consiga resgatar esse pensamento ordenado, resgatar a percepção do mundo, a percepção do conceito correto das palavras, da simbologia correta das palavras, e assim tornar o caminho da escrita um caminho prazeroso e um caminho bem mais fácil e leve. Então, esse vai ser, se Deus quiser, ao final do curso, vocês vão virar a chave para essa nova perspectiva de comunicação. Hoje, as informações que nos chegam pela internet, pelas redes sociais, são por hipertextos, são informações rápidas, bastante de maneira dispersa, e pequenos conteúdos com títulos, os quais simplesmente, com uma breve leitura, captamos o que o escritor, o autor, gostaria que entendêssemos. Então, e ali a gente tem acesso, vai numa rede social, passa para outra, e aquele boom de informações pequenas, com conteúdos sucintos, faz com que essa aceleração, essa comunicação acelerada, não seja por nós muito bem captada, tá? Então, isso cria essa dificuldade de escrita, de comunicação. Esse é um dos fatores que cria. Antigamente,
tínhamos acesso às informações por meio dos livros, né? E ali, de uma forma ordenada, começávamos da página 1 até o final, e a leitura ia sendo, com o tempo, trabalhada no nosso cérebro, né? Trabalhada no nosso entendimento, no nosso pensamento, de uma forma ordenada. E aí, com as redes sociais, né, com a comunicação moderna, a gente perdeu um pouco isso e perdemos também a literalidade do raciocínio, tá? A gente perdeu o domínio sobre as palavras. E é isso que o Jordan Peterson colocou ali, que precisamos resgatar o pensamento, porque as palavras são o meio pelo qual eu traduzo a realidade para dentro da minha cabeça, tá? E é o jeito pelo qual eu leio o mundo e traduzo o mundo por meio da minha comunicação. Então, antes de falar ou de escrever, eu preciso pensar, elaborar o pensamento por meio dos significados corretos das palavras. Então, é isso que eu quero com o nosso curso, despertar para uma visão de mundo, uma visão questionadora, para que a gente não simplesmente receba a informação sem antes processar, perceber se aquele significado, se aquele símbolo, ele está realmente bem empregado naquelas palavras, e fazer dali uma autocorreção. Tá certo? Vocês estão entendendo? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, pode participar, tá? Eu vou seguindo. Essa é uma breve introdução, né, do que a gente vai apresentar, do que eu vou apresentar para vocês. Eu vou entrar a fundo, cada post desse aí que eu coloquei, eu vou entrar a fundo, vamos destrinchar tudo. Então, veja bem, quais são as soluções que eu preparei e que vou buscar apresentar a vocês? O resgate, né, das habilidades de pensar, falar e escrever, a busca pela elaboração de um pensamento de forma organizada e desembaraçada, despertar para uma melhor, deixa eu só subir aqui, percepção do mundo por meio de questionamentos, e a prática da leitura e da escrita. Eu vou já indicar a vocês alguns livros, e se vocês quiserem também depois me mandar mensagem perguntando sobre os livros, vou disponibilizar lá no chat também. Então, esse é um dos livros que eu recomendo. E, pessoal, são livros super acessíveis, tá? Financeiramente falando, na Amazon também é possível comprá-los. Então, esse é o primeiro, que é As 12 Regras para a Vida. O Guia da Escrita, que eu gostaria de ler um trechinho para vocês. Vocês vão ver que, ao longo das aulas, eu vou sempre colocar algumas passagens dos livros que eu achei mais importante e que compactuam exatamente com o que eu estou falando. Então, veja uma passagem deste livro que ele fala assim, ó: o que os derrotistas de hoje não conseguem perceber é que, precisamente, o que eles deploram é que as mídias faladas, rádio, telefone, televisão, estão cedendo o lugar para mídias escritas. Não faz muito tempo, o rádio e a televisão eram acusados de estarem destruindo a língua. Mais do que nunca, agora a moeda corrente de nossas vidas sociais e culturais é a palavra escrita. O estilo continua importante por pelo menos três razões. Em primeiro lugar, ele garante que os escritores conseguirão que suas mensagens cheguem aos destinatários. E o estilo traz confiança. É exatamente isso que faz parte de um pensamento organizado. Quem consegue escrever, e aí, né, indo bem na linha também do vídeo que eu apresentei a vocês,
quando Jordan Peterson fala que a comunicação, quem sabe pensar, quem sabe escrever bem, quem sabe falar bem, é uma arma mortal, uma arma fatal, né, como ele fala, é exatamente por quê? Porque é por meio de uma comunicação clara que você consegue trazer confiança, que você consegue demonstrar que você conseguiu captar a realidade do mundo. E dentro deste novo desenvolver das ideias, do pensar, eu vou tentar modular para que vocês sigam um caminho de verdade, de autoidentidade, uma identidade que vocês consigam colocar a de vocês mesmos na escrita, por meio da escrita, trazendo um conteúdo super verdadeiro, uma verdade de significados, uma nova reorganização do pensamento. Então, olha só, e ele fala o seguinte, já no início do livro, né, que é uma guia de escrita, é do Steven Pinker, eu vou colocar aqui para vocês. Ele coloca assim, ó, mas o ponto de partida para alguém tornar-se um bom escritor é ser um bom leitor. E é exatamente o que acontece dentro dessa nova comunicação, né, na comunicação moderna. As pessoas pararam de ler e pararam de praticar uma escrita completa. Eu posso até fazer uma enquete aqui com vocês para saber quem que hoje escreveu um parágrafo. Alguém consegue me falar assim, um parágrafo completo, ali com umas 10 linhas? Alguém hoje escreveu isso? Assim, num conceito só, não mensagens rápidas de WhatsApp. A gente perdeu, né, a prática, e a gente perdeu a prática da leitura. Então, aqui ele já dá uma dica no início do livro. Se você quer ser um bom escritor, você precisa ser um bom leitor. Tá? E aí, por que isso? Porque com a boa leitura, você vai criando ali uma certa intimidade com o vocabulário da nossa língua portuguesa, e a partir dali você vai reorganizando o pensamento. Então, esse livro é sensacional, vou colocar lá no grupo. Um outro livro que eu também indico é essa gramática aqui, ó. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Em que pese também o título ser Gramática Escolar e, de fato, ela ser utilizada para a escola, ela é super clara, super tranquila de entender, de compreender e muito prática, muito prática. Para que a gente possa escrever bem, precisamos ter conhecimento da gramática. Não conseguimos também fazer um texto coerente, um texto bem escrito, se não dominarmos a gramática. Também vou colocar. Esse aqui também é um livro sensacional, que é o Otton Garcia, A Comunicação em Prosa Moderna. Também perfeito, com um conteúdo riquíssimo e que traz ferramentas práticas e úteis para o desenvolvimento de uma boa escrita. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu gostaria de colocar para vocês uma reflexão simples, tá? Muitas vezes vocês já pararam já se depararam com uma situação de, nossa, falei sem pensar? Essa expressão reflete exatamente, essa frase, né? Reflete exatamente o que eu quero mostrar para vocês ao longo do nosso curso. Falei sem pensar. Ou seja, eu não ruminei dentro do meu pensamento exatamente o que eu gostaria de me expressar. E aqui eu falo da comunicação falada, que também
o curso vai ser capaz de trabalhar com vocês a comunicação como um todo, tá? Por meio tanto do pensar, das palavras faladas e da escrita. Essas habilidades, elas estão intimamente ligadas e intimamente vamos desenvolvê-las em conjunto para que vocês possam, de fato, escrever melhor. Então, olha só. E outra pergunta. Não conseguir ser compreendido. Não conseguir ser compreendido. Vocês também já sentiram isso? Principalmente, às vezes, numa mensagem de WhatsApp? Ou, se tiver algum professor aqui também, ou um chefe coordenando equipes, vocês chegam ou falam alguma coisa, ou escrevem alguma coisa, e no final as pessoas não conseguem te compreender, não conseguem captar a mensagem que vocês gostariam de passar? Essa também é uma forma, uma dificuldade que a gente encontra quando não elaboramos bem o nosso pensamento. E elaborar bem o pensamento, quando eu falo em elaborar bem o pensamento, precisamos, de fato, refletir, levar um tempo para refletir sobre aquele assunto, trabalhar sobre aquele assunto mentalmente, para somente depois de bem formulado e organizado, passar para a palavra, passar para a escrita. Eu quero lançar em vocês um novo olhar de observação, um olhar de curiosidade para as coisas, curiosidade para as informações que vocês recebem, curiosidade para todas essas mensagens que são passadas pelas mídias, trazer um olhar crítico sobre essa nova forma de comunicação desorganizada e com sentidos muitas vezes equivocados, tá? Vocês podem perceber que há também, dentro dessa problemática da comunicação, uma designação equivocada de conteúdos para algumas palavras e de uma forma a ecoar, né? Existe um fator que, inclusive, nós vamos trabalhar, não sei se vocês já ouviram falar na câmara de eco, se alguém já tiver ouvido falar, se já conhecer sobre esse conteúdo, coloca aqui para mim no chat também. Então, por que é tão importante também virarmos essa chave para um novo conhecimento, para uma nova forma de pensar, para que a gente receba as informações e nós sejamos capazes de confrontar aquele conteúdo que nos está sendo apresentado. O que seria a câmara de eco? A câmara de eco são expressões utilizadas de formas repetidas para consolidar um novo símbolo para aquela palavra, um novo significado, e que de fato não é um significado real, tá? Então, este é um ponto-chave da nossa forma de comunicar-se aqui na nossa aula, trazer essa percepção de que esses conceitos estão bagunçados. Então, vocês podem ver aí nas mídias, nas redes sociais, nas chamadas de jornais, né, lá no Instagram, sobre palavras de fascismo, palavras de democracia, empoderamento feminino, ou seja, são palavras com conceitos super amplos e que são captados da forma que a mensagem é passada. A mensagem ela é passada de uma forma afirmativa sobre um conteúdo que convém a quem está passando, né? A quem está escrevendo. Então, se não formos capazes de refletir
que aquele conceito, que aquele significado não é um significado verdadeiro, não, peraí, será que essa informação, ela realmente é correta? Por quê? Por que a gente precisa desse discernimento? Porque como as informações estão vindo de forma muito rápida e com chamadas muito pequenas, né, com os hipertextos, nós perdemos essa capacidade de ponderar se aquela informação que está sendo passada a nós, ela é uma informação verdadeira. Então, vocês conseguem perceber como o poder e o domínio das palavras, ele pode ser aplicado tanto para o bem como para o mal? E é por isso que precisamos ter esta reflexão crítica do conteúdo que está sendo passado para nós. E possamos reorganizar os significados na nossa mente, no nosso pensar. Faz sentido, pessoal, isso que eu estou falando com vocês? Vocês já tinham parado para refletir sobre isso? Sobre o quão rápido estão as informações e se estamos sendo capazes de discernir se aquelas informações elas têm o conteúdo verídico, fidedigno ou não? Porque as informações elas são passadas, como eu disse, de uma maneira afirmativa. E o nosso pensar, ele, quando nos chega a informação afirmativa, nós não somos imediatamente levados a questionar. Porque quando a informação vem num talvez, é possível que, automaticamente, a gente já entende que, opa, peraí, deixa eu pensar se é ou se não é. Mas quando a informação vem de uma forma verdadeira, afirmativa, nós não somos automaticamente instigados a resolver aquilo, a questionar aquilo, entendeu? Então, é isso que eu vou mostrar com o nosso trabalho aqui, que para que sejamos capazes de ter um novo olhar, um olhar crítico sobre o mundo, sobre as informações que nos são passadas. E isso não, esse trabalho dessa comunicação moderna, ela fez o quê? Uma redução da língua portuguesa, né? Um conceito, uma perda do conceito da simbologia das palavras, e faz também com que baguncemos os seus símbolos e perdemos essa comunhão com a verdade, tá bom? Então, a dificuldade, muitas vezes, em compreender, em ser compreendido, em se expressar, em defender o seu ponto de vista, não necessariamente está no falar ou no escrever, mas sim no pensar. Então, é essa a mensagem que eu quero trazer inicial para vocês. Dúvidas, me perguntem, quero saber se vocês gostariam de que eu esclarecesse mais alguma coisa. Rusley, gostou do nosso conteúdo? Excelente, Marina, excelente, excelente. E é importante, e aí eu já deixo uma dica também para os nossos alunos, né, eu até havia comentado com você, que é o livro, né, A Arte de Pensar, né, que é um livro também que reflete justamente sobre essa ideia que você está trazendo, Marina, sobre essa necessidade, né, de nós compreendermos que o processo de construção do pensamento é um processo que, primeira coisa, é um processo, né? É uma construção, né? As coisas não caem do alto, né, dos céus. E a gente precisa aprimorar isso, né? Então, e quando nós falamos aqui em específico de armas e munições, quantas coisas estão dentro dessa ideia que você disse, né? A gente fala A, a pessoa entende B, né? A gente
a gente fala, não, mas é isso, não, não é isso, né? E as pessoas vão lidando com essas situações e muitas vezes não vão lidando dessa forma, né? Não vão compreendendo o processo. Então é fundamental, assim, achei incrível. Eu acho que vocês, que são os nossos alunos, eu espero que também tenham captado um pouquinho essa ideia de compreensão, né? De que não basta a gente apenas ouvir, né? É preciso que a gente coloque esse processo para iniciar, né? De leitura, de produção, de entendimento, de pensar, né? E se a gente não faz isso, de fato, as pessoas batem nas nossas costas, falam qualquer coisa e a gente acaba aceitando. Por quê? Porque a gente não tem argumento, né? A gente não tem. Perfeito, perfeito. E também, Rosley, uma das coisas também que eu vou trabalhar bastante é a precisão e a coerência. Essa é uma das grandes dificuldades, né, que são encontradas na hora da escrita. Como ter precisão e coerência? Como se comunicar de forma clara, objetiva e verdadeira com quem está recebendo aquela mensagem. E uma das coisas bem relacionadas, né, até a atuação policial, ou, inclusive, esse conteúdo de armas de fogo no Brasil, são pessoas que não são as pessoas mais indicadas para falar, certo? E ali apresentam um conteúdo com palavras, né, e formas afirmativas, exatamente levando a grande maioria da população a receber aquelas informações sem ter a capacidade de questioná-las e dali formar-se, né, várias convicções e reproduções daquelas convicções. Então, o meu grande objetivo, né, o nosso grande objetivo aqui no curso é fazer com que as pessoas que são capacitadas a falar sobre os assuntos desenvolvam bastante conteúdo fidedignos, conteúdos ricos, para atingir de forma verdadeira as pessoas, entendeu? Com a simbologia correta das palavras. Às vezes a gente pensa em palavra de forma tão superficial, né? E palavra é algo tão importante, é o que o Jordan Peterson colocou ali, o domínio das palavras traz um grande poder na comunicação. E é fácil obter este domínio, fácil obter, basta que possamos desenvolver as 3 habilidades juntas, o pensar, primeiramente, né, de forma organizada, trazendo ali conteúdos simbólicos corretos, e ali eu entro até um pouco de gramática mesmo, são conteúdos literais de gramática, para que a gente possa trabalhar a palavra da forma correta, e depois de desenvolver o pensamento articulado com as palavras corretas, o desenvolvimento da escrita e da fala fica muito facilitado, fica leve, fica com uma forma bem fácil, de fácil compreensão e captação pelo leitor, né? E ali pelo leitor comum, assim, eu falo, a comunicação o entendimento comum, né? Ele vem de comum. Então, para que passemos a comunicação de uma forma magnética ali, né? Uma interação conectiva, para que a pessoa não perca o conteúdo, muito pelo contrário, absorva o conteúdo e a maior parte do conteúdo e de forma verdadeira, um conteúdo fidedigno. O objetivo é esse. E a gente só vai conseguir, e aí a entender essa dinâmica, a gente usa aquela expressão, né, se a gente permitir que entre mais água no copo, né, porque muitas vezes a gente chega nos locais, né, principalmente aqui na pós,
não só nessa, em qualquer outro processo formativo, e aí a gente, quantas vezes, né, a gente se sente já cheios de informação, e aí a gente não deixa o nosso copo vazio a ponto de que entre um novo conteúdo, né? E a gente vai aprendendo, aprimorando esse processo. Então, a gente já convida vocês, que são os nossos alunos, a deixar esvaziar um pouquinho o copo, né? Para que o conteúdo possa entrar, e aí, a partir deste processo, o que a gente chama de dialética, né? Você ir criando as suas novas teses, antíteses, sínteses, e aí compreendendo esse processo como um todo, né? Eu acho que esse é o nosso caminho, né, Marina? De compreensão, né? Perfeito, exatamente. E se a gente não faz isso, né, Marina, a gente acaba não entendendo o processo de pensar, né? O processo de pensar fica coadjuvante, né, nessa história toda, né? Isso, a gente perde a capacidade de nos... a palavra que eu queria usar é como se estivéssemos aquém de uma análise questionadora, né? Assim, você não consegue sentir um alerta de que aquela informação ela não corresponde com a verdade. É isso que a gente vem perdendo. Quando a gente fala em perdemos a capacidade de pensar, é exatamente em decorrência disso, de perdemos a capacidade de questionar se aquela informação, se aquela palavra, ela de fato possui um conteúdo verdadeiro, e a partir dali eu elaborar, eu receber aquela informação, olha, eu estou sendo manipulado, ou essa palavra foi mal colocada, esse conceito não se aplica. Exatamente, a gente fica naquele piloto automático mesmo, recebendo a informação e replicando, gente, aquela informação. Por quê? Porque na câmara de eco é como se aquilo já soasse familiar, sabe? Aquele conceito já se massificou ali, já se consolidou com aquele significado, com aquele símbolo, né? E muitas vezes, por estarem vinculados muitas vezes, como são hipertextos, pequenos textos, estarão sempre vinculados com palavras em caixa alta, assim, remetendo a sentimentos. Então, vejam bem, todas as palavras são simbólicas, e muitas palavras nos remetem a sentimentos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, carinho, automaticamente você já sente se sente bem. Quando eu falo massacre, automaticamente você traz um sentimento negativo. Então, as palavras são usadas ali num contexto de amplificação de sentido, confusão de simbologia e também misturando sentimentos. Entende como que a mensagem ela te atinge de forma concreta? Então, é por isso que precisamos resgatar a nossa forma de pensar, a organização dos símbolos, para que possamos trabalhar também esses sentimentos. Sem dúvida. E é isso, né? A gente ir compreendendo o processo. Bom, turma, então vocês já tiveram aí um gostinho, né? O que a Marina vai apresentar para vocês. Esse gostinho também do que a nossa pós tende a caminhar, né? Nesse processo de difusão de conhecimento, né? De compreensão. E de entender, né, como é que as coisas de fato são feitas, né? Como é que é esse processo de não apenas... Porque não adianta você também... eu sei muito sobre balística, sei muito sobre armas, mas espera aí, o que eu faço com essa informação? Né? O que eu faço com esse conhecimento? Como é que eu difundo esse conhecimento? Né? Como é que eu penso esse conhecimento? Né?
Se a gente não tiver, e aí eu achei interessante que você perguntou, quanto que você escreveu, né? Você escreveu hoje, né, um parágrafo de pelo menos umas 10 linhas, né? Ou quanto que você tem lido. Às vezes a gente, né, lê demais uma coisa, mas espera aí, o que a gente faz com esse processo, com esse conhecimento, né? Para onde eu levo ele, né? Então, você conseguiu já trazer e abrir a nossa mente para entender, né, essa ideia. Turma, então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, né, inicial em relação ao curso, alguma questão inicial, para que a gente possa, de alguma forma, responder. Lembrando que as aulas com as disciplinas vão começar de vocês no dia 5, né? Com a matéria de noções sobre explosivos aplicados às armas de fogo, com o professor Ilan Calas. Depois, a Marina volta com vocês com metodologia e produção acadêmica, né? E aí a gente vai dando sequência ao nosso processo de formação. Lembrando que lá no nosso grupo, a gente sempre vai enviar para vocês os avisos das aulas, os links das aulas, né? Então, cada aula tem um link, né? Então, a gente vai enviar lá para vocês os links das aulas, eventuais materiais, eventuais informativos. Ao longo dessa semana, tudo isso que nós discutimos hoje, a gente vai enviando, não vamos enviar tudo de uma vez só, porque senão vocês não absorvem, né? Então, a gente vai enviando algumas informações, vamos enviar o edital do projeto Compêndio para aqueles que quiserem participar, né? E aí a gente vai dando continuidade a esse nosso processo de aprendizagem, como a Marina trouxe para a gente, né? De leitura, de compreensão. Sérgio, a gente não fechou a nova grade, inclusive a gente já incluiu uma matéria nova, por isso que a gente não vai mais disponibilizar para vocês o calendário completo, né? Porque a gente tem o calendário completo, né? Mas a gente não vai disponibilizá-lo, por quê? Porque a gente deve incluir essa disciplina sobre recarga de munições. Nós incluímos a disciplina de... Deixa eu abrir aqui. Recursos pessoais de defesa diária, né? Que nós não tínhamos, que nós incluímos também com 9 horas. Então, a gente já está fazendo essas alterações para que vocês tenham cada vez mais. E aí, qualquer sugestão que vocês tiverem, também podem enviar para a gente, tá? Então, se a gente já está, a gente está vendo em qual matéria, né, em qual módulo que a gente vai incluir, né, essa disciplina, mas está assim aqui no nosso radar para a gente incluir a partir de setembro, né? Até setembro a gente está com balística e depois a gente fazer a gente vai fazer essa distribuição. Está perguntando se nós teremos, né, os PDFs dos slides das aulas. Então, aqueles professores que disponibilizam o material, por que eu estou falando isso? Eu não sei como é que é o seu nome, mas por que a gente está falando isso? Tem algumas matérias, por exemplo, a matéria de Humberto, né, que é autodefesa contra o crime e a violência. Essa matéria dele, em específico, é uma matéria de um livro, que é um livro dele, que é protegida por direitos autorais, né? Rodrigo, ótimo, Rodrigo. Então, Rodrigo, por exemplo, essa matéria específica do Humberto, o slide, né, o material que ele for utilizar diretamente na aula, ele não consegue disponibilizar porque ela é protegida. Mas o material complementar é disponibilizado. Agora, os outros professores que não têm essas matérias, não têm esse conteúdo protegido, eles disponibilizam, tá? Então, vai ser disponibilizado os slides, é disponibilizado o material em PDF complementar eventual, né? Tem professor que tem livros e alguns deles disponibilizam os livros deles porque eles têm um acordo com as editoras, então não tem toda essa proteção de direito autoral. No caso de Humberto, a gente tem essa limitação, porque é uma limitação da editora dele, mas no geral, tá, Rodrigo? Todo o material vai ser postado lá no grupo que eu falei com vocês, que é no portal AVA, né? Mas lá no grupo de vocês vão receber lá uma mensagem escrita assim, link
de aula, ou vai estar lá, material disponível. Aí vai ter o linkzinho lá para vocês acessarem o material que foi disponível pelo professor. Mas, no geral, Rodrigo, os professores disponibilizam, sim, os slides que eles usaram para você não precisar ficar anotando, né, eventualmente. Mas o professor, inclusive, eles avisam, né? E a gente tenta disponibilizar, inclusive, antes da aula, o material, tá? Antes da aula a gente tenta disponibilizar. Não é sempre que a gente consegue, porque também não vou ficar falando, a gente sempre... Não, né? Não é sempre que a gente consegue, mas não é que a gente não consegue, né? Porque às vezes o professor não disponibiliza, ele prefere, cada um tem uma didática, ele prefere passar a matéria e depois disponibilizar, alguns disponibilizam antes, mas sim, toda matéria tem o seu conteúdo aí, tem o seu material que vai ser disponibilizado lá no portal do aluno de vocês, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, assim, que a gente possa responder? Lembrando que não é que você precisa ter dúvida agora, não, né? Você pode ter dúvida a qualquer momento que a gente vai estar disponível aí para responder, seja pelo WhatsApp, seja pelo portal do aluno, que vocês também terão acesso, né? Podem ficar à vontade. Só lembrando, gente, que nas aulas, a gente sempre recomenda que vocês participem da aula ao vivo, né? Reforçando essa ideia, e que, se quiserem abrir a webcam, também é legal, porque acaba dando uma interação melhor com o professor, né? Fica uma questão mais próxima, né? Eu acho que fica mais vivo, né? Então, fica aí essa orientação também. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, acho que está tudo perfeito, então. Gente, quero agradecer mais uma vez, Marina, pela sua disponibilidade, tá? Tanto da aula de hoje, quanto das 6 aulas que você vai ter com os meninos, né? E meninas da nossa turma. Agradecer aí pela sua imensa humildade e disponibilidade, tenho certeza que vai ser incrível. Agradecer a cada um de vocês, tá? Os nossos alunos da turma 2, saibam que vocês estão aqui, de fato, uma família, sintam-se à vontade, né? Nós vamos disponibilizar sempre a avaliação da matéria, do professor, não como uma forma de crítica, mas uma forma de aperfeiçoamento, né? A gente quer sempre ouvir vocês, né? Tenham sempre, qualquer dificuldade que vocês, porventura, possam ter, pode nos procurar, a gente vai estar disponível para que vocês possam, de alguma forma, se sentirem cada vez mais próximos de nós, né? Então, a gente vai estar sempre disponível, qualquer dúvida, qualquer situação, a gente vai estar disponível. Marina, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu bem, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Rusley, agradeço de coração. Estou muito feliz de participar dessa grade. Quero agradecer a todos vocês, alunos, pela confiança. Espero plantar uma sementinha aí de muitos questionamentos e que vocês tomem a escrita como uma nova habilidade, uma habilidade muito prazerosa. Esse é o nosso objetivo, que ao final do curso, eu já vou puxar um pouquinho de sardinha aqui, que vocês participem do compêndio, para que possamos, eu vou falar sobre ele, né, o projeto compêndio. Eu gostaria muito que vocês participassem da elaboração e escrevessem bastante. Eu sou daquela professora raiz, que eu dou para casa, só que o para casa é na aula. Então, por favor, participem da aula, porque vou colocá-los para escrever. E, assim, claro que não vai ter certo, não vai ter errado, né? Eu quero mesmo trazer um novo olhar para a escrita, um olhar do mundo bem diferente. Então, por favor, estejam presentes, abram as câmeras se puderem, para que a gente possa se conectar melhor. E, como o Rusley falou, estamos à disposição. Tem aí os meus contatos, eu coloquei nesse último slide. Se vocês quiserem esses slides que eu apresentei hoje também, né, Rusley? Pode colocar, eu vou escrever os livros que eu indiquei no início, porque se vocês puderem adquiri-los mesmo, não só para o nosso curso, mas assim, como um roteiro de aprendizado, de desenvolvimento da escrita, da leitura e do pensamento. Então, eu espero mesmo,
plantar essa nova sementinha em todos vocês. Muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Rusley, pelas palavras, pelo carinho também. Um grande abraço. Eu que agradeço, Marina. Turma, muito obrigado mais uma vez, tá? Nos veremos, então, no dia 5, né? No dia 5 com a disciplina de noções de explosivos e aí continuando com as nossas disciplinas. Desejo a vocês uma ótima noite, Marina, uma ótima noite. Estamos à disposição. Inclusive, já vou jogar lá no grupo, né, os slides também da Marina. Já joguei o vídeo que ela disponibilizou e aí a gente vai dando continuidade ao nosso processo de conhecimento. Fiquem com Deus, um grande abraço para todos, uma ótima noite e nos vemos no dia 5, né, com a matéria com o professor Ilan Calassa. Abraço para todo mundo.